Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. Hoje, terça-feira, dia 6 de julho, hein? Última semana já próximo das férias aí, a galera já tá arrepiada e já todo mundo querendo até ligar a câmera, já de tanta alegria que tá aí, né? Mas é isso, dando continuidade hoje no conteúdo para finalizar o nosso tema, né? Sobre redes de computadores. Hoje nós vamos fazer o fechamento e aí passar um exercicinho para vocês, para a gente compor a nota aí do segundo bimestre, tá certo? E só alegria. Então vamos lá aqui direto para nossa apresentação em PowerPoint. Vamos lá. Bom, pessoal, todo mundo vendo o PowerPoint aí? PowerPoint sinistrão, cheio de conteúdo. Vamos ver aqui. Não está querendo maximizar. Aí foi. Tá aparecendo a apresentação aí, galera? Bom, tá sim, professor. Hoje vamos encerrar aqui nosso ciclo falando sobre redes de computadores, lembrando que é só uma pequena introdução. Vocês vão ter 4 aulas semanais de redes de computadores no próximo ano, no segundo ano inteirinho, primeiro e segundo semestre. Então, hoje nós vamos fazer um enfoque final aqui e falar bastante das redes, o Wi-Fi, o rede sem fio, né? O rede wireless. Pode falar como você quiser. Wi-Fi, wireless, rede sem fio, não tem problema nenhum. Então, hoje é muito importante, pessoal, porque o técnico em informática, ele trabalha diretamente com isso daí, né? Dando suporte em rede sem fio. É muito comum hoje, qualquer empresa tem isso, todas as empresas têm, seja uma empresa pequena, média, até as gigantes. Mas a gente vai focar aqui, pessoal, sempre no trabalho do técnico. O que o técnico faz? O técnico projeta uma rede com 5.000 usuários e mede banda, tráfego, vê algo nesse detalhe? Não, o técnico faz um trabalho anterior a isso. Então ele constrói a rede, ele trabalha com cabeamento, ele faz a crimpagem, ele vai lá no computador do usuário e configura uma rede, né? Configura a rede lá para ela ter o endereçamento, né? Então nós vamos ver aqui os detalhes cercando essa área, tá bom? Agora, no ano que vem, o conteúdo já é superior, ele já é muito parecido até com o conteúdo do nível superior. Então, lá no segundo ano, chega a ver até parte de segurança, né? Então, em um primeiro nível não tão aprofundado, até trabalha com segurança também, uma parte de proteção de dados, né? Então, é realmente um conteúdo muito rico. Então, como a gente está vendo aqui, né, no slide, um exemplo de rede sem fio. Então, a gente tem sempre a figura do roteador, né, pessoal? Então, isso aqui é bem parecido com o que a gente tem em casa, né? Isso é possível achar até em residências, pequenos escritórios, é muito comum. Então, você contrata da operadora uma banda larga, né? Vem com um roteador. Ô, professor. Oi, pode falar. Eu tava vendo sobre o Linux. Lembra que você falou que tem alguns roteador que vem com sistema operacional? Tem uma distribuição Linux para roteador. Ah, sim, é comum isso. Tem muitos roteadores que algumas marcas que rodam já Linux. É normal. Tem até roteador que rodam Android até já também, né? TV com Android também. Tranquilo. Bom, então, pessoal, tem um roteador aqui que vem lá com a operadora. Antigamente, há algum tempo atrás, vinha um roteador só de cabo, né? Então, para ter a rede Wi-Fi, você tinha que comprar um aparelho desse, conectar ele pela conexão RJ45, né, que é o cabo de rede par trançado. Então você colocava ele aqui do lado e ligava esse roteador nele, e aí ele faria a transmissão sem fio para você. Mas as operadoras perceberam que isso daí era um caminho sem volta e elas já enviam roteadores sem fio para a gente. É bem comum, né? Ainda tem operadoras e pacotes que não são assim, mas é muito comum. As principais operadoras aí, como Claro, Vivo, TIM, elas já oferecem esse serviço. Então, o que você pode fazer? Ligar, acontece comigo aqui, ó, não esse computador que eu tô aqui, mas eu tenho, por exemplo, TV para acessar Netflix, por exemplo, eu já tenho nessa configuração aqui, eu pus um cabo mesmo, né? E aí, como eu disse para vocês, a alto tráfego, né? Pesado mesmo, o cabo é mais recomendado.
E o sem fio é sempre voltado para mobilidade, né, pessoal? Qual o objetivo do computador, do notebook sem fio? O objetivo é ter mobilidade, você poder mudar de um lugar para o outro, de uma sala para outra, né? Se for em casa, você tem um escritório em casa, ou trabalha na mesa da sala, ou na mesa da cozinha, ou numa área fora de casa que tem o sinal, né? Então, lembrando sempre, qual o objetivo da rede sem fio? É ter mobilidade, você se mover, se locomover, andar, né? Inclusive, até hoje, com o desenvolvimento do celular, né, do 4G, então você pode ir no ônibus, né? Viajar de ônibus que tem 4G, você pode ter serviço de avião, né? De avião que você pode ligar lá, perdão, a rede Wi-Fi e fazer viagens acessando os seus dados normal. E então isso daqui é bem o padrão, né? Esse equipamento aqui é o que está na nossa casa, né? Quando a gente contrata a banda larga. E esse equipamento aqui vai estar onde? Dentro da operadora. Sai da sua casa, vai pela rua, na estrutura da sua rua, do seu bairro, vai entrar em roteadores até chegar na internet. Quando a gente fala da internet nacional, pessoal, a gente fala do backbone. O que é o backbone? Backbone, pessoal, é o acrônimo, né? A palavra que significa espinha dorsal. Então, a internet, ela tem uma espinha dorsal no Brasil e no mundo todo, né? Então, no Brasil, ela liga as maiores capitais, e as maiores capitais ligam as menores capitais. Então, lembrando que existe um grande anel: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo de novo. Esse é o maior canal que tem gigante de internet, que está ligado por cabos submarinos com a Europa, com a América Central, com a América do Norte, certo? Então, isso aqui também a gente vê mais detalhado o ano que vem. Então, o que é o Wi-Fi, pessoal? O Wi-Fi é um modelo, né? É um tipo de rádio, né? Então é onda de rádio. E fala a história que começou na década de 70, pessoal, no Havaí, que foi feito um grande evento das empresas de desenvolvedoras de rede, né? E aí nas universidades do Havaí fizeram um grande evento, né? Onde foi iniciado as primeiras transmissões de rede sem fio da história. Então, lembrando que o Wi-Fi ele tem várias modalidades, né? Nós vamos ver alguma coisa aí. Mas antes, pessoal, falando sobre ondas de rádio, né? Então, o rádio, aqui esse aparelho é o rádio amador. Então, por exemplo, o rádio, quando algumas pessoas falam assim, mas o sinal da 3G, 4G faz mal para a saúde e tal. Pessoal, olha só, o sinal esses sinais de rádio, eles estão o tempo todo no ambiente. Onde vocês estão aí agora, onde eu estou aqui agora, então está no ambiente. Só que ele é um rádio de baixíssima frequência, então ele não faz mal para a saúde. E as informações que a gente tem sobre causar doenças não são confirmadas, né? Então ainda não foi confirmado. Então nós já estamos aí com essa transmissão desde 1970. Então, se fosse algo realmente assim, tão crítico, a gente já teria casos assim em toda hora, a gente já está vendo isso aí o tempo todo, né? Não é o que acontece. Agora, lá aqueles grandes transmissores que ficam nas antenas, naquelas torres gigantes, que parece um tamborzão, ali são sinais que comunicam rádio de grande porte para outro rádio. Então ali chega a 600 megabits por segundo. Então aqueles rádios fazem mal para a saúde, causam queimaduras, por isso que eles ficam lá 30, 40 metros de altura, certo? Então, se não ter Wi-Fi em casa não faz diferença, porque o Wi-Fi do vizinho está presente, o Wi-Fi das grandes operadoras está ali fazendo efeito sobre a gente, né? O 3G, o 4G também é um tipo de Wi-Fi que está o tempo todo aí na nossa cabeça, mas não tem problema nenhum, não, como eu disse, não é comprovado, faz mal para a saúde. Bom, então o rádio a gente tem aí, que a gente conhece, né? Desde do infravermelho, dos controles remotos, né? Algumas calculadoras no passado usavam infravermelho para você passar dados de uma calculadora para outra, isso que era já um marco na história, né? Algo muito interessante. Bom, então
os sistemas de rádio, eles são o FM, o AM, ondas curtas, né? O rádio amador, igual que é esse aparelho aí que está nos caminhões, né? Que tem aquela antenona lá. Então, tudo isso é a mesma natureza do Wi-Fi, só que com frequências diferentes, com taxas de banda totalmente diferentes. Esse que eu falei, pessoal, que são os grandes transmissores de rádio, são os micro-ondas, ó. Esses fazem mal para a saúde, mas como eles fazem mal para a saúde, eles ficam lá no altão, né? E não há indícios de que pássaros que passam aqui na frente causam algum problema, porque esse modelo de transmissão aqui, ele cria um canal onde ele está apontado da mesma grossura que vocês estão vendo aqui desse tambor. Então, se passa um pássaro aqui na frente, até um avião, um helicóptero, ele contorna o objeto e continua a transmissão. É muito difícil derrubar esse tipo de rádio aqui, né? Então, esse que é o micro-ondas, pessoal. Então, usa o ar também, né? Então, é muito usado nas torres de celular e fazem a implementação das redes, né? Das células. E cada torre dessa aqui forma uma célula, né? Uma célula de rádio, por isso que o telefone se chama telefone celular. Então ele não é de célula humana, né, que a gente lembra de célula humana, é de célula de que a cobertura das cidades é feita em células. Então a cada 4 antenas dessa aqui, você tem uma célula, e aí você vai colocando mais antenas, vai criando mais células e você faz a cobertura da cidade, do município lá. Bom, o infravermelho que eu falei é do controle remoto, né? Bem padrão do controle remoto. Alguns aparelhos de saúde usam infravermelho para poder curar pancadas, distensões, dores musculares, né? Então há estudos aí da medicina que mostram que o infravermelho ele causa um efeito regenerativo, né? Faz o sangue circular, faz o sangue que está preso na pancada ali no ferimento, e faz o sangue, faz dilatar as veias, e o sangue que está parado ali, onde ficou a inflamação, ele passa a circular, né? E aí o sistema de defesa ataca e então ele melhora. Melhora, assim que funciona, pessoal, para esquentar o ferimento, né? Pancada, torção. Então é dessa forma. Então o infravermelho ele tem o mesmo efeito de colocar um pano quente, um pano bem quentinho ali no ferimento. Então ele faz os vasos sanguíneos dilatarem e faz o sangue que quando você dá uma pancada e fica com aquele vermelho, roxo ali, o sangue ficou parado ali. O sangue coagulou. Professor, e o ser humano também gera infravermelho, né? Porque o calor seria um tipo de onda infravermelho. Não seria? Não, o calor seria diferente. O calor é uma onda térmica, né? É uma natureza diferente. Ele gera uma onda também, mas é onda térmica. É diferente da natureza do rádio. Ele tá mais para química do que para física, porque o rádio tá colado na física. E a onda térmica ela tá mais para química, mais para um fenômeno químico do que para um fenômeno físico. Por isso que as câmeras, que elas conseguem enxergar o calor, por isso que elas veem aquelas câmeras de calor, que dá para ver assim através da parede. O exército tem aquilo lá, o exército americano, né, pessoal? O exército brasileiro tem o quê? Uns helicópteros velhinhos que voam aqui em Taubaté. Uns helicópteros velhinhos que moram aqui em Taubaté. Tem um conhecido que trabalha lá que fala: rapaz, morro de medo, todo dia tem que voar. Essas máquinas O Brasil não tinha um Vante, professor? Oi? O Brasil não tinha um Vante? Se não me engano, tinha um Vante. Tem sim. Deve ser tudo acabado, mas tem. O exército brasileiro tem leite moça, tem... Verdade, eu queria lembrar a gente tá quebrando tijolão na cabeça dos terroristas. Picanha. Ó, pessoal, mas eu tenho uma coisa que eu conheço do exército, que é assim, falam que o exército brasileiro na floresta, na selva, é imbatível. É o melhor de todos. Ganha até dos mariners lá dos Estados Unidos, e os mariners são monstros, hein? Os outros países vêm treinar soldado aqui. Verdade. Outra coisa que o Brasil faz legal também, pessoal, é foguete, sabia? O Brasil desenvolve lá no CTA, que eu já faço meu doutorado lá, né? Tem uma área lá que faz foguetes para Alemanha, para o Japão, países que depois das guerras não podem, são proibidos de produzir foguetes. Então o Brasil desenvolve para eles. Muito legal. Bom, o infravermelho, eu já falei para vocês como que você vê o infravermelho. Você tem que pegar... Professor, peraí. Oi.
Como assim os países depois da Segunda Guerra são proibidos de fabricar foguete? A Alemanha não pode fazer. Os tratados de guerra, né? Por exemplo, o Japão, se eu não me engano, há um ano atrás, o Japão não pode fazer avião. Você sabe por quê, né? Por causa dos kamikazes. Então, o Japão foi proibido por décadas. O Japão foi proibido de produzir aviões. Eles produzem aviões, mas são em convênios com outras empresas agora, com a Embraer, né? Com outros. Eles não podem eles mesmo ter a tecnologia deles mesmo de avião, de foguete, por causa da guerra. É assim. Isso é coisa de velho, assunto velho, de gente velha. O Brasil é de boa, ele acaba fazendo pra todo mundo, porque o Brasil é o país mais de boa que existe nesse país aí. Verdade. Bom, infravermelho, já falei como que você vê, né? Você vai pegar o seu celular, vai ativar a câmera dele, deixa a câmera assim no modo ligado, só assim, não precisa tá gravando não. Você deixa a câmera desse jeito aqui assim, ligado. Não sei se dá pra ver, a câmera tá... Você deixa a câmera, aí você coloca a câmera assim, coloca o controle, fica olhando lá no controle na câmera e você aciona algum botão dele. Você vai ver através da câmera do celular ou de uma filmadora, você consegue ver acender a luzinha do controle, que nosso olho não consegue captar, mas através da filmadora ou do celular, da câmera do celular, você consegue ver. Então, o infravermelho, ele tem um problema, pessoal. Ele é curtíssima distância e consegue carregar pouquíssimos dados, né? Então, por exemplo, no controle remoto, ele carrega uma sinalização bem simples do botãozinho que você apertou ali, né? Então, ele serve para aplicações simples, curtas, de distância curta, né? Um aparelho tem que ler qualquer instrução do outro aparelho, coisas bem simples, não carrega alto volume de dados. Voltei aqui para o micro-ondas. E as ondas de luz, pessoal, também, ó, que é a última geração aí, ó. As ondas de luz, elas carregam a informação dentro da fibra ótica, né? Então, agora a gente tem aí vocês já viram na internet aí? Eu ia tirar um print e mostrar para vocês, mas não deu tempo. Uma lâmpada, que ela é uma lâmpada e Wi-Fi. Então, você coloca ela no centro da sala em casa, já tá mandando Wi-Fi para todo mundo ali já. Então, que é através da luz, né? Então, ela transmite através da luz. Então, é uma tecnologia pouco usada, mas já é antiga, usada nas redes, nas fibras óticas. Então, a gente tem dois tipos de fibra ótica lá, a gente vai rever mais na frente. Uma que manda luz e a outra que manda laser, mas as duas são laser, né? As duas são luz, perdão. A diferença é que o laser, ele se você colocar assim no olho, pode fazer um ferimento no seu olho, né? Então, fibra ótica, muitas pessoas pegam, deixa eu ver se a fibra tá legal, e põe assim. Então, se for uma fibra de laser, não pode fazer isso. Se for uma fibra que leva só luz, aí pode. Porque você pega o outro lado, tá para um lugar iluminado, você consegue olhar, você consegue ver se tem claridade ali. Se for laser, aí você não percebe, fura o fundo do seu olho sem você perceber. E o satélite, né, pessoal, que é uma tecnologia pouco usada no ambiente comercial, no ambiente do usuário final, mas é uma tecnologia super antiga, né? Os satélites estão aí há 50 anos, né? São os satélites que a gente fala geoestacionários, né? Então ele fica na mesma órbita, né, em cima do país, e ele vai girando, fazendo o mesmo movimento do país, né? Então, extremamente alinhado com as questões de física. E aí eles têm os satélites de todo tipo, né? Então, geralmente eles ficam aí a 36 mil quilômetros acima da superfície, bem lá na estratosfera já, fora do ambiente onde tem oxigênio. Aqui o exercício vou passar depois, tá bom, pessoal? Não se preocupe, eu vou até tirar daqui da apresentação. Bom, nós falamos já na aula anterior sobre o tipo de transmissão, né, pessoal? Simplex, half duplex e full duplex. Então, o simplex, um lado transmite, o outro escuta. Half duplex, quando um lado está falando, o outro consegue... você consegue usar metade fala e metade escuta. Então, você fala ao mesmo tempo e recebe, né? E o full duplex, você tem
na verdade, um canal total para falar e um canal total para escutar ao mesmo tempo. Então, seria assim, ó, no half duplex, uma velocidade de 100, você teria 50 para falar e 50 para escutar. No full duplex, você tem a velocidade, se a velocidade é 100, passa para 200, porque 100 para falar e 100 para ouvir. Nós vamos ver detalhes aqui como funciona isso. Então aqui, ó, pessoal, no simplex, então a gente tem um cabo que é o TX e o outro é o RX. O que é o TX? Transmissão, e o RX, recepção. Então no simplex, o TX fala, o RX escuta. Não tem outra opção. No half duplex, você tem ali, ó, no caso, aqui a gente tem um par. Você tem um par de cabo. Dois fios. Enquanto um tá falando, o outro lado só escuta. Aqui, a gente já tem 4 pares, ó. Então eu tenho aqui, na verdade, enquanto esse aqui tá transmitindo, tô ouvindo nesse aqui. TX com RX. E o TX daqui com RX daqui. Então eu tenho já aqui, pessoal, ó, como funciona os walkie-talkies, que é aquele rádio comunicador que a gente tem. Você fala, o outro tem que escutar lá. E o outro fala, você escuta do outro lado. E full duplex, ó. Você pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Então é tecnologia, assim, é bem tranquilo, viu, pessoal? Os equipamentos, eles já vêm configurados. Você pode configurar o equipamento para como você quiser. Mas, inclusive, você pode colocar uma opção alto. Então, o que ele faz? O cabo lê e ele vê, ó, se é 100, ele coloca 100. Se é 1000, ele coloca 1000. Se for 10, ele coloca 10. Bom, o exercício que eu falei para vocês vai ficar depois, né? Aqui tem um resumo, pessoal, das redes. Então, olha só. Quanto à distribuição geográfica, uma revisão aqui, ó. As redes podem ser locais, longa distância ou metropolitanas. Quanto ao meio físico, no meio de transmissão, elas podem ser um meio de transmissão guiado e não guiado. Os guiados são os que têm a guia, que é o cabo, né? Que é o cabo físico. Esse cabo físico pode ser o par trançado, conhecido como UTP, pode ser o cabo coaxial, que vem aí muito popular nas empresas de banda larga e TV por assinatura, ou as fibras óticas. E os não guiados são os que são sem fio, e elas podem ser micro-ondas, onda de rádio, infravermelho, onda de luz ou satélite. E apresentam formas para transmissão de dados. Formas de transmissão que vão ser classificadas como simplex, half duplex e full duplex. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, qual é o meio de transmissão, como é o modo de transmissão das redes sem fio? É sempre simplex. O half duplex e o full duplex é só para cabeamento. Por quê, pessoal? Porque no sinal sem fio, não é possível criar canais no ar, né? Existem os canais, mas a transmissão ela ocupa um canal. Então não dá para a mesma máquina ocupar vários canais. Não tem como fazer igual no cabo, né? Usar um par, né? Separado do outro. Porque o meio de transmissão é o ar. É o mesmo meio de transmissão, né? De qualquer forma, para quem está recebendo e para quem está enviando. Bom, pessoal, sobre redes de computadores, ó, para ser um analista de redes e trabalhar nessa área, você precisa dominar esses assuntos aqui, que eu vou revisar aqui com vocês. Obviamente que você não precisa saber tudo ao ponto de ser um mega especialista. Isso vai acontecer mais à frente, né? Quando você tiver alguns anos de experiência. Mas esses são os temas relacionados à rede de computador. Então, primeira coisa, saber fundamentos de TI, computador, como funciona, que placa que é, né? Como que ele é montado, o computador e tal. O inglês, ele tá aqui, pessoal, mas ele é para todas as profissões, né? Todas as profissões precisam saber inglês hoje em dia.
Então isso não é privilégio de uma área nem de outra área só, mas é para todo mundo que sonha grande, tem que pensar em aprender uma segunda língua. O inglês, ele é sempre colocado como a língua universal, não por uma questão de gosto, né? É uma questão de realidade, né? Então você pode aprender outras línguas, o espanhol, pode aprender o francês, o alemão, o italiano, né? Até o mandarim, né? Eu ia falar aprender chinês, né? Aprender o mandarim. Então, conhecimento de línguas é muito importante. Agora, para trabalho, o inglês. Ah, professor, eu gosto de espanhol. Espanhol você vai usar onde? Se você for para a América do Sul apenas. No máximo para o México, né? O inglês, o espanhol, o italiano, francês e alemão, se você tiver nesses países na Europa, aí vale a pena, tudo bem. Agora, o inglês abre as portas do mundo para você, porque qualquer lugar que você for, na face da terra, se as pessoas não entenderem o português que você fala, eles têm a obrigação de falar inglês, é padronizado isso aí. Então, se você fala espanhol e de repente não está sendo entendido, você tem que falar o inglês, aí a pessoa é obrigada a entender você. Então, mas eu peço que vocês não vejam isso como uma barreira, sabe, como um filtro, né, pessoal? Mas como uma oportunidade. Então, em vez de eu pensar que o inglês é uma barreira, uma prisão, algo que me derruba, o correto é pensar que o inglês é algo que alavanca a sua carreira, né? Uma ponte que te leva para caminho de sucesso, né? Sempre pensar dessa forma, tá bom? Fundamentos de rede, o conceito básico, isso que nós estamos vendo aqui, que rede que é isso, que rede que faz aquilo, né? Cabeamento estruturado também, cabeamento estruturado é algo muito importante, muito importante. Muitas pessoas não dão valor ao cabeamento, pessoal, mas o cabeamento, ele é como as ruas, né? Então, não adianta você ter um carro lindo, maravilhoso, se você não tem uma rua bacana, você vai destruir o carro não vai andar, né? Se o carro tem uma estrada e a estrada é esburacada, o carro, se ele tem alta velocidade, ele não consegue desempenhar, né? Então, o cabeamento estruturado é algo muito importante, tem que estar sempre muito bem organizado, muito bem feito, muito bem preparado, né? Então, o cabeamento estruturado é um âmbito forte do técnico de informática. O técnico de informática ele pode muito bem trabalhar como um cabista, né? A pessoa que passa os cabos, faz a infraestrutura, coloca as passagens, coloca as balanças, os trilhos, tubulação, né? E cuida para que cada setor tenha uma tubulação, né? Hoje em dia, nas casas, apesar que tudo é sem fio hoje, mas nas casas, quem constrói a casa nova, é importante deixar uma tubulação para a rede, né? É muito importante. Tem que ter uma base de elétrica, uma noção mínima, né, pessoal, de saber trocar uma tomada, saber pegar um teste e colocar na tomada para ver se é 110, 220, isso é muito importante. Precisa ter uma noçãozinha básica de elétrica ao ponto de ser capaz de ser, assim, ter o conhecimento mínimo para não causar um acidente, para não levar um choque fatal, né, perigoso, né? Então, essa noção de instrumentação elétrica. Então, muitas vezes não precisa ser um eletricista. Aí tem que chamar o eletricista para trabalhar, né? Normal. O hardware, né? Entender das placas de rede, né? Ter uma noção de placa-mãe, placa de vídeo, essas coisas para poder... muitas vezes, para você fazer o teste de rede, você tem que garantir que não é outro hardware que está estragado. Manjar um pouco de sistema operacional. Deixa eu mover um pouco a minha mesa aqui, para sair um solzão muito louco aqui. Então você tem a parte de sistema operacional, então entender do Windows para você configurar conexão de rede, configurar placa de rede, acessar serviços, né? E se você manjar de Linux, é muito legal, porque o Linux, pessoal, é assim, ferramenta primordial, né? Muitas empresas gostariam de ter computadores Linux, mas não tem porque não conhece pessoas para dar suporte. Então, quem manja de Linux, sabe instalar um computador Linux, configurar a rede, configurar tudo, sempre tem trabalho no mercado aí, sempre tem, dá para conseguir um emprego muito rápido. Depois, os sistemas operacionais, o Windows e Linux, que eu falei que são os principais,
saber dos protocolos de TCP/IP, né? O IPv4 e o IPv6, como ele funciona, quais são os endereços públicos e privados, como que eu configuro uma placa de rede, como que eu configuro o TCP/IP num switch, num roteador, né? Aí depois, em seguida, ó, roteamento e switching. Então, o switching seria a parte de rede local, né? E o roteamento, você fazer conexão entre redes diferentes, né? Então, a gente pode criar uma rede física, que é o cabeamento. E essa rede física, nós podemos criar em cima dela redes lógicas. Ou seja, eu posso separar duas redes dentro do mesmo cabeamento. Que é o que acontece lá na história dos HDs, lembra? Eu tenho um HD de 100 GB, eu quero criar um HD físico de 100 GB, mas eu quero no sistema criar o disco C e D, cada um com 50 GB. Então, lá dentro do sistema operacional, eu crio um disco lógico. E aí, eu crio 2, 3, quanto eu quiser. E eles estão sendo executados dentro de um único disco rígido, disco físico, né? Então, serviços de transmissão de dados, ó, como o HTTP e o FTP. Hoje, o HTTP e o FTP trabalham juntos, né? Você pode mandar arquivos, né, muito facilmente pela internet, porque a banda é alta, né? Antigamente, não tinha as redes rápidas como tem hoje, então a gente usava o FTP, que é um protocolo de transferência, né? De transferência de arquivos. Então, para me mandar um arquivo, não conseguia mandar pelo browser igual é hoje, né, pessoal? Tinha que ter um aplicativo de FTP, conectar na máquina, conectar no destino e fazer o envio do arquivo. Então a velocidade era baixa, para copiar um arquivinho demorava algum tempo, né? Serviços de proxy e DHCP, são serviços distribuídos, pessoal. O que é o proxy? Proxy é um servidor que ele habilita a internet para todo mundo na rede. Então, por exemplo, eu não posso ter uma rede com 10 computadores, os 10 computadores com 10 roteadores. Então o que eu faço? Eu configuro um roteador, né, da operadora. Nele eu instalo um serviço no servidor que chama Proxy Server. Ele é um software, eu instalo ele em um servidor qualquer. O que ele vai fazer? Ele vai ser a saída para a internet. Então, em vez do computador acessar a internet direto, vai acessar esse servidor e esse servidor vai direcionar o usuário lá para a internet. E o DHCP é o serviço de distribuição de endereço. Então, pessoal, por exemplo, quando eu configuro, isso também é um serviço muito forte do técnico, né? Técnico informático. Eu configuro uma rede, eu tenho que colocar o endereço IP em cada máquina. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu coloco manualmente, vou lá em cada um e escrevo o IP, ou eu crio um serviço parecido com o proxy, só que em vez de ser para sair para a internet, ele é uma distribuição de endereço. Então, o que esse servidor, esse serviço vai estar instalado no servidor, o que ele vai fazer? Ele fica o tempo todo conversando com a rede. Tem alguém aí? Tem gente nova aí? Tem gente nova aí? E toda vez que o seu computador liga, ele entra na rede local, a placa de rede manda um aviso. Olha, eu sou uma placa de rede de um computador, desktop ou notebook, e eu preciso do endereço. Preciso do endereço lógico para acessar a internet. Aí o serviço de HTTP, vê essa requisição, recebe essa requisição, eu sou o servidor de endereço, você solicita o endereço, então eu estou te mandando o endereço. Aí a sua máquina, depois que ela liga, ela captura esse endereço e ela passa a transmitir para a internet. Depois disso, nós temos o serviço de e-mail, que todo mundo já conhece, né? Então o serviço de e-mail, ele é importante ainda hoje, né? Embora exista o WhatsApp e comunicação rápida, o e-mail continua muito forte. Muitas pessoas falam que é bobagem. Não é verdade, ele continua muito forte. Porque se você mandar um documento pelo WhatsApp, até inclusive agora falaram recentemente que as prints de WhatsApp não valem mais como prova. Então o e-mail ganhou mais um fôlego, porque o e-mail, eu mando um e-mail para você, olha, querido aluno, aluna, a prova é dia 10 às 10 horas. Depois eu falo, não é dia 10, foi dia 9 a prova, você perdeu. Você tem o meu e-mail lá, você tem uma prova, que é uma prova que serve para ir na justiça, né? É um documento válido, né? E o DNS, pessoal, é o serviço de nomes, resolução de nomes da internet, né? Porque vocês notem assim, que quando a gente acessa a internet, a gente acessa um site, né? Mas na verdade, pessoal, o DNS é que faz com que a gente possa ter um nome que é na língua que a gente conhece no site, né? Por exemplo, lá o ifsp.edu.br. A gente sabe que é pro DNS. O que o DNS faz?
ele deixa você atribuir um nome com uma certa regra, e esse nome ele é atrelado a um site. Porque o site, pessoal, lembra que ele é endereço IP, né? Então não existiria o uol.com.br, seria só o endereço. Mas é muito difícil, né? Acessa a página do UOL aí no endereço 200, 210, 138, 45. Agora acessa aí o Terra com 199, 241, 2508. Aí ficaria assim impossível, né? Acesse o meu site aí, 208, 112, aí, poxa, qual que é o site do professor? Ficaria esses números. Imagina agora com o IPv6, que são 32 caracteres. Então imagina, eu vou colocar um nome gigante, né, com hexadecimal, ficaria impossível da gente conversar, né? Então, o DNS, você atribui um nome a um endereço. Então, existe um endereço do site do UOL, e existe o nome, uol.com.br. Então, o DNS, ele fica na internet o tempo todo aprendendo isso. Quem tá aí? Quem tá aí? Vai mandando para mim, vai mandando para mim. Aí, todo mundo que tá na internet manda para ele. Então, inclusive até o nosso computador. O seu computador tem um nome na rede, né? Então, esse nome fica conectado com o seu endereço físico, que é o endereço da sua placa de rede, e com o seu endereço lógico, que é o endereço para você acessar a internet. Então, são esses 3 itens aí que formam, né, a comunicação, né? Serviço do samba. Serviço de samba, pessoal, não é um serviço de carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Serviço do samba é um serviço de acesso à internet, né? Para você acessar www, né? HTTP. Então, um serviço de navegação que ele é gratuito. Você pode colocar ele no Linux, né? Então tem que ter é um tipo de serviço de web para Linux, mas existem centenas de outros. O Samba é um dos primeiros que foi criado, né? Por isso que ele tá aqui nessa lista. Mas aqui seria focado mais em Linux do que propriamente em um produto só, né? Para não ficar amarrado em um produto. Não tem mais o Samba, né? Então não sei mais nada. Então a gente tem que saber que é um serviço de www ou HTTP, um serviço de publicação de sites. Depois a gente tem aqui a introdução ao desenvolvimento. O que é isso, pessoal? Tem que ter uma noção de algoritmo, a noção de estrutura de dados, porque quando você está fazendo uma análise de um tráfego, alguma coisa, você não vai ficar vendo informações óbvias, né? O que vai aparecer lá? Vai aparecer o que? Arroz, feijão de comer? Vai aparecer dados de desenvolvimento, vai aparecer o algoritmo, vai aparecer instruções, né? Então, por isso que tem que ter uma noção de desenvolvimento. Não precisa ser um programador, mas tem que ter noções de desenvolvimento. Segurança elétrica em TI, né? Mas aqui segurança elétrica, aqui, pessoal, é só ter fornecimento de energia elétrica de qualidade, né? Você está em uma cidade que tem um serviço bacana, né? E se for uma empresa grande, tem que ter proteções internas para isso, né? Mas aqui, isso que está aqui, pessoal, é bem aquele bônus total, né? Mas é manjar de elétrica no básico, né? O mínimo possível, como eu disse. Não é nem muito para você ser um eletricista, é muito para você não sofrer um acidente, né? Não fazer umas ligações absurdas, né? Mas é assim, pessoal, é bem simples, né? É 110, 220 que trabalha só a voltagem superior, nunca vai estar disponível para a gente, né? Porque assim, as redes de 440, 380 volts são redes geralmente externas, que estão na rua, alta voltagem, então dificilmente a gente vai mexer nesse ambiente aí, né? Então eu mesmo já trabalhei em empresas multinacionais e nunca pus a mão num 440, 380, ficava sempre na área fabril lá, ligando máquinas grandes, né? Bom, projetos em TI. Pessoal, olha, a formação de gestão de projetos, ela é obrigatória, conhecer de projeto é obrigatório hoje em dia para qualquer segmento, qualquer profissão, seja a medicina, seja direito, seja engenharia, seja TI. O que é a questão de projeto, pessoal? De organização, né? Então, nós vamos começar alguma coisa, vou descrever, fazer planejamento, né? Vou descrever o que seria esse trabalho, né? Seria um projeto. Colocar uma sala nova. Aí vou colocar lá, vou fazer esse projeto sala nova. Vai ter quantos pontos? 10 pontos. Onde esses pontos vão estar? Pega a planta, coloco, marco lá no lugar, né? Então, gestão de projetos, pessoal, ela é uma área multidisciplinar.
Então, você, como eu disse, qualquer profissão que existe no mundo, ter uma visão de projeto é muito interessante. Então, o projeto tem algumas coisas assim, específicas, né? Você tem o escopo do projeto, que fala o que o projeto cobre, né? Aí você tem lá data de início, datas de acompanhamentos, quem são os envolvidos, as datas de entrega, previsão de entrega, testes. Então, isso que é a visão de projetos que, como eu disse, cabe em qualquer profissão. Segurança de infraestrutura, pessoal, é pensar não só na segurança computacional. Segurança de infraestrutura também fala de segurança física, né? Então eu vou ter um servidor que vai estar lá na empresa. Então eu tenho que falar para a empresa, olha, esse servidor fica aqui nessa sala, não pode qualquer um entrar aqui, não pode qualquer pessoa vir mexer aqui. Né? Então isso que é a questão de segurança. Aí se mistura segurança patrimonial, segurança física com segurança lógica. Então e além disso, ter uma estrutura onde, por exemplo, vai instalar um switch, um roteador, colocar ele num local onde todo mundo tem acesso, onde alguém possa lá apertar um botão, alguém possa lá desligar a tomada, né? Então tem que ter essa segurança, ter os equipamentos nas áreas, trancados em caixas, em racks adequados, né? O que mais? Governança de TI, pessoal. Governança de TI, pessoal, é a área administrativa interna da TI. Que seria governança, basicamente? Então, seria a administração da TI para a TI ficar alinhada com a empresa. Porque a área de TI, ela não pode viver por conta própria. Ela tem uma razão de existir, que é fazer o melhor para a empresa, o melhor para o negócio da empresa. Então, quem administra a governança de TI é a pessoa que fica conversando com a empresa para ver para onde que a empresa vai para trazer isso para dentro da TI. A empresa agora vai fazer esse produto, então o que a TI tem que fazer para ela conseguir fazer o produto? Então, uma coisa interessante da governança é a parte de gestão interna da TI, né? Que é, por exemplo, a central de serviço, que registra as solicitações dos usuários, distribui para quem vai atender, depois oferece estudos para ver qualidade, né? Quantos chamados nós atendemos esse mês? Atendemos 20 chamados. O que era? Problema no Office. Então tem que a governança vai falar, peraí, tivemos 30 problemas no Office, então eu vou ver o que está acontecendo, será que eu posso arrumar o Office de forma que não dá mais esse problema? Aí não tem mais stand de chamado? Então isso que é governança, pessoal. Governança também, ela, por exemplo, a área de TI precisa desligar um servidor para atualizar, para trocar. Como é que faz isso? Sai fazendo, grita, manda um e-mail, sinal de fumaça lá para a área. Então a governança, ela coloca isso aí. Então ela tem a gestão de mudança, gestão de configuração. Então isso para empresa média e grande porte, né? Então entra um servidor novo. Então eu vou colocar ele no ar. Como que eu vou fazer? Vou avisar alguém? Então a governança é a TI conversando com a empresa, com o negócio, né? Então eu vou colocar tem um servidor, vou trocar ele. O serviço que está lá, que dia que eu posso fazer isso? Que hora? Vai parar a produção? Então essa é a administração da TI, que é a governança. Depois o serviço de segurança, né, pessoal? Cuidar contra a invasão, pensar como o hacker, o que ele faria para poder corrigir, né? Fechar recursos para não deixar nenhuma porta lógica aberta desnecessário, né? Colocar firewall, isolar a empresa da internet, isolar as redes internas se for necessário, né? Então isso que é o serviço de segurança. A gerência de projetos também é a mesma coisa, né, pessoal? Ali em cima nós falamos de projeto de TI. Aqui a gente fala de gerência de projetos de TI. Então realmente quem que é o gerente de projeto, quem é o cara que é o responsável pelo projeto, aquele cara que vai lá, pessoal, hoje tem que fazer essa etapa aqui, equipe A, equipe B, vamos lá, todo mundo. É aquele cara que vai lá fazer o gerenciamento mesmo, vai falar, cuidar para os prazos não serem alterados, né, para atingir as metas de prazo, né. Depois as redes sem fio, que eu falei para vocês, qualquer lugar tem. Para escritório tem para os usuários que acessam internet, acessam serviços, sistemas, né? Dentro da área Fabril tem também, pessoal, tem redes industriais sem fio, né? Tem vários tipos de redes, vários tipos de operação. Então a rede sem fio, ela está em tudo hoje. E o gerenciamento das redes. O que é o gerenciamento das redes, pessoal? É você cuidar da rede, fazer o inventário, né? Onde estão as redes, como que elas estão, fazer o desenho da rede,
olha, isso aqui está no prédio, então esse prédio tem 4 andares, tal. Fazer também o acompanhamento da rede, né? Ver se os equipamentos estão conseguindo trafegar os dados corretamente, se não tem gargalo, se não tem erro, se não tem uma placa estragada gerando sujeira, se não tem invasão, né? Então, se alguma coisa causar alarmes e alertas para a área de suporte e atuar, né? Então, muitas vezes a rede para algum recurso de rede e se você não tem gerenciamento, acompanhando aqueles equipamentos, você vai esperar um usuário lá perceber que o sistema está fora do ar, aí vai chamar alguém para ir lá testar, mas eu acho que é a rede, né? Então o gerenciamento ele agiliza, né? Então você pode ser feito por um software que fica o tempo todo verificando os servidores, serviços, sites está no ar. O site caiu do ar, ele está lá testando o tempo todo. Ele já fala, o site da empresa tal está indisponível. Então a área de suporte consegue entrar em ação rapidamente antes que o usuário sinta. Então muitas vezes, quando existe um gerenciamento de redes correto, o usuário percebe que um recurso está fora do ar, ele já tem pessoas verificando, já está quase em andamento, né? E por último, pessoal, aqui falando das redes sem fio, especificamente no assunto do técnico de informática. Então, o que é o papel do técnico? Ele vai dominar, pessoal, a rede Wi-Fi. As redes, pessoal, eles têm um nome também, um nome técnico, né? Então, o que é 802? 802 é a denominação das redes. Então eu tenho 802.11. O que é 802.11 faz? Se você colocar no Google aí, redes 802.11, são todas as normas e especificações da rede sem fio. Então a gente vai ter a rede sem fio, que tem uma velocidade, outra que tem outra velocidade. Hoje nós temos as redes sem fio de 300 megabits, que são as redes 802.11n. Então a gente tem a rede 802.11a, tem a 802.11b, tem a 802.11g. Nós vamos estudar mais para frente, no ano que vem vocês vão estudar isso aí em detalhe. Então aí, cada uma dessas redes, uma transmite mais longe, mas com menos dados, outra transmite mais perto, mas com mais dados, né? Então a principal hoje é 802.11n, transmite no Wi-Fi numa frequência de 5 GHz. Então a rede Wi-Fi 802.11a e B, ela transmite no 2.4 GHz. Então não confunda isso com banda 3G e 4G, tá bom, pessoal? Então isso aqui é a frequência da banda. Então, hoje, o que um técnico de redes faz? Ele vai na empresa, pega os computadores, configura a rede sem fio. Aí na rede sem fio, ele configura as placas dos computadores, dos equipamentos, celulares, né? E tudo mais. E aí ele faz a configuração e garante que todo mundo está acessando a internet. A rede está comunicando um computador desse com o outro, né? Então, quando a gente tem esse modelo, que a gente tem um equipamento transmitindo para os outros, e aqui o sinal chega através dele frequentemente por um cabo de rede, nós temos isso aqui um modelo chamado infraestrutura. Agora tem um outro tipo de rede Wi-Fi quando nós estamos no mesmo ambiente e eu conecto o meu computador direto no seu. Então nós estamos ali, eu estou fazendo um arquivo, vamos supor, nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos na mesma sala. Eu posso fazer uma conexão desse servidor, desse computador, desse notebook, cadê o mouse? Desse notebook com esse. Então como que eu chamo essa rede sem fio que liga um computador no outro só? Chama ad hoc, redes ad hoc, ou modo ad hoc. O que é o ad hoc? É uma máquina conectada sem fio direto na outra, certo? Então, no computador Windows, facilmente você pode criar aí uma rede ad hoc. Você tem 2 notebooks em casa, ou 2 computadores com placa de rede sem fio, você consegue fazer um comunicar com o outro diretamente. Então, você pode pegar um arquivo, transmitir, mandar para o outro, pegar do outro, transmitir de novo para esse. E pode ter uma segunda placa, por exemplo, para um deles ter acesso à internet, por exemplo. Se esse aqui tem, por exemplo, você pode criar uma rede sem fio, esse com esse, e conectar um desses dois via cabo aqui, ó, para pegar a internet, certo? Então, pessoal, basicamente esse o papel do técnico em informática. Então, a gente vai ver também no ano que vem
a parte de cabeamento, né? Vamos fazer a crimpagem, então vocês vão chegar no escritório, vão poder comprar uma caixa de cabo, puxar o cabo lá, ligar um computador no outro, ligar um computador no switch, você vai lá e faz a crimpagem, você mesmo conecta, põe o conector RJ45, coloca no cabo, tem umas ferramentinhas para fazer isso que a gente tem lá no Instituto. Então, voltando à aula presencial, nós vamos fazer esse trabalho, se não for esse ano, no ano que vem. E é isso, pessoal, o intuito do técnico é chegar numa empresa de pequeno, médio porte, fazer uma rede funcionar, deixar uma rede funcional, deixar os computadores acessando a internet, deixar os computadores funcionando sem lentidão, para as pessoas não perderem tempo, né, pessoal? Então, se um trabalhador está numa empresa e o computador dele está desligado, estragado, ele não está produzindo, então ele está dando prejuízo para a empresa. Então, o técnico de informática, ele faz isso. Formata o computador. O computador do usuário está lento, está dando um erro, tela azul, travando. Esse técnico vai lá, vai testar o hardware, vai ver se não é nenhum defeito de hardware. Se for um defeito apenas lógico, o que ele vai ter que fazer? Zerar aquele HD e instalar tudo de novo. Antes, o que ele tem que fazer? Tem que fazer a cópia dos dados do usuário, né? Então, sempre é um trabalho muito importante. É um trabalho, assim, pessoal, que hoje muitos se falam, assim, né, no nível superior, é certo, né? Vocês têm que sempre mirar para o nível superior, é muito importante isso, né? Olhando para a sua carreira ao longo do prazo, você vai ficando mais velho, vai ganhando mais experiência, você vai galgando cargos superiores. Então, um nível superior vai te dar condição, né? O diploma solicitado pelas empresas. Por que as empresas solicitam o diploma, pessoal? Porque é um filtro, né? Então é assim, ó. Se eu for falar assim, ó, eu quero um profissional, só basta saber. Vai aparecer gente de tudo quanto é tipo, vai brotar gente lá de tudo quanto é tipo de natureza. Agora, quando eu falo assim, ó, somente os que tem nível, o que tem o técnico e o que tem nível superior. Se eu coloco isso daí, então eu já tenho uma seleção, né? Então, aquela pessoa que não tem aquele nível, ela já não vai nem participar. Então, professor, mas não tem gente que sabe mais do que quem estudou. É verdade, é verdade. Só que, assim, a gente precisa olhar com o olhar do recrutador, o olhar da pessoa que está contratando. Então, se você chega num ambiente, por exemplo, numa cidade, numa praça e fala assim, ó, pessoal, estou contratando para a empresa tal, e lá vai ter que fazer tal função, né? Então, quando você vai contratar uma pessoa, qual a probabilidade daquela pessoa saber trabalhar? Não conhece a pessoa, então... Todo mundo nessa hora é lindo, maravilhoso, faz tudo, promete tudo, né? Então, como você vai saber que aquela pessoa tem o conhecimento? No mínimo, se ela estudou. Se ela não estudou, é porque ela é certeza que ela não tem aquele conhecimento. Agora, tem gente que não estudou e sabe. E isso acontece, pessoal, mas isso é uma exceção. A gente não pode se basear nisso, né? A gente tem que se preparar cada vez melhor, quanto mais a gente puder, tá bom? Mas olha, eu tô falando isso, pessoal, é um processo que ocorre no mercado, é um processo natural de seleção, tá bom? Não é algo que eu tô falando aqui sobre a minha opinião, não é algo que eu tô exercendo qualquer tipo de preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum, eu não vejo problema. Se eu vou contratar um programador, o cara não fez faculdade, não fez nada, mas ele é muito bom, eu não vejo problemas, Porém, eu também não acho que se a pessoa sofre com isso, ela também não pode reclamar, né? Eu não quero fazer faculdade porque eu aprendo mais do que se eu tivesse faculdade. Excelente, excelente. Só que nós temos que ser realistas, que a sociedade ela tem padrões, né? Tem convenções, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma convenção social, né? Então a convenção social fala que nós devemos falar corretamente, ter educação, né? Então, quando eu falo para vocês assim, nós vamos, nós foi, eu estou falando fora da convenção, que diz que devemos falar corretamente. Mas, na verdade, eu não estou falando errado. Então, você está entendendo. Nós foi lá ontem, você entendeu? Só que assim, a comunicação ocorreu. Isso eu aprendi com uma PhD em língua portuguesa, não estou inventando da minha cabeça. Então, você entendeu o recado. Isso é uma situação. Agora, a convenção social diz que se deve falar corretamente também, certo? Então, são regras. A gente vive num mundo cheio de regras. Então, da mesma forma que eu falei aquela hora lá do olhar do copo cheio, o copo pela metade está meio cheio, meio vazio. Então, ao invés da gente criar
um copo meio, pela metade, meio vazio, dizendo que a educação faz isso, a educação faz aquilo, em vez de a gente olhar com esse olhar negativo e crítico, que eu sugiro sempre, pessoal, recomendo, nunca dou ordem, tá bom? Eu recomendo olhar para o lado positivo. Então o copo pela metade, ele pro pessimista ele está quase vazio e pro otimista ele está quase cheio. Então olhar sempre com o copo quase cheio. Então se tem essa convenção, puxa, peraí, se estudar traz as oportunidades, traz os cargos, emprego e carreira, então eu vou estudar, porque não adianta a gente ficar... não tem nada contra, né? Mas não adianta a gente ficar questionando esses sistemas que estão aqui muito antes de mim, muito antes de vocês, muito antes dos nossos pais. Então, todo mundo pode fazer aquilo que deve fazer, aquilo que acha que é certo. Mas eu sempre recomendo esse olhar do copo pela metade. Eu vejo ele como quase cheio. Então, eu, por exemplo, em vez de eu ficar reclamando com o sistema, eu fui lá e fiz a faculdade. Fiz a faculdade de computação, pessoal, quando eu ainda era 5 anos ainda. Fiquei 5 anos estudando, entendeu? Então, eu não me arrependo, porque eu construí uma carreira em cima disso. Agora, outra coisa também. Ai, fulano nem estudou, nem fez faculdade e tá rico. Então, a probabilidade das pessoas ficarem bem, pessoal, sem ter o estudo avançado, ela é menor do que se ela tiver o estudo avançado. Você entendeu? Então, mas quero despertar vocês para o empenho, né? Estudo, esforço, né? Correr atrás, vencer essas barreiras. Eu poderia estar aqui, né? Pessoal, tem essas barreiras, ai meu Deus, ai céus, ó, tristeza. Mas eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para motivar vocês, para mostrar para vocês que o caminho é árduo, é duro, é difícil, mas quando a gente faz ele com vontade, quando a gente acorda cedo e fala, eu vou vencer, vou fazer o que tem que fazer nesse dia de hoje, e no dia seguinte, você vai ser uma pessoa vitoriosa e você vai poder ter uma condição de escolher aquilo que você quer fazer, de poder direcionar um pouco mais a sua vida, as suas coisas, entendeu? Então é isso que eu sempre falo aqui, pessoal, dessa forma, tá bom? É sempre muito crítico essa parte, porque eu preciso falar com vocês realidade. E eu não quero aqui colocar nenhum ponto de vista meu, assim, induzir vocês, faça isso, faça aquilo, tá bom? Eu sempre falo para vocês como é a realidade, como eu a enxergo, né? Como eu a vejo, eu sempre uso da melhor forma possível, do bom senso, né? Do colocar as coisas como elas realmente são, não criar aqui uma versão minha própria, né? Então, inclusive, até eu sempre falo, isso que eu comento com vocês aqui, qualquer dúvida é só consultar a internet, consultar outros professores, consultar os pais, certo? Então eu sempre vou estar aqui, pessoal, vocês sempre vão conversar comigo, eu vou sempre falar do lado positivo, orientar sempre ao trabalho, ao esforço, ao segmento dos sonhos, realização dos sonhos, conquista dos objetivos pessoais, né? Isso envolve disciplina, né? Fazer o que tem que ser feito todo dia. Isso envolve motivação, se manter motivado. Não, cara, isso tudo tá difícil, mas eu vou me esforçar, vou falar com o meu colega, vou chamar o professor no horário de atendimento, vou me esforçar, vou. Porque essa é a forma, pessoal, da gente crescer. O ser humano foi criado pronto para o erro. Então e para a zona de conforto, a gente está pronto para não fazer nada. Mas quando a gente quer aprender, a gente precisa se esforçar. Então, e outra coisa, olha só, para aprender algo negativo, nosso cérebro, porque nosso cérebro vai sempre para o menor esforço, por uma questão de sobrevivência. O cérebro sempre vai escolher no automático pelo menor esforço. Então, para que a gente desenvolva, a gente precisa fazer um sentido contrário a esse. Então, precisa de esforço. Então, para aprender a fazer uma coisa errada, é só te falar, você aprende. Agora, para aprender um tema positivo, você tem que ler, tem que gastar horas, tem que se esforçar, né? Tem que prestar atenção, tem que ter foco. Tá bom, pessoal? E olha só, eu segui todo esse caminho que eu falo para vocês aqui. E eu fui idêntico a vocês. Idêntico, fiz o ensino médio também.
tive a idade que vocês têm, né? Eu tenho 45 anos e eu falo para vocês, vale a pena o esforço, vale a pena ficar perto das pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, valorizar essas pessoas, se esforçar. É muito... eu hoje não sou um exemplo para vocês assim, vou abrir minha conta bancária e falar, olha assim, eu tenho milhões aqui. Eu não quero ser, mesmo não quero ter interesse em ser um exemplo material, entendeu? Um exemplo para vocês, um exemplo de valor. Então, vale a pena. Eu tive a idade que vocês têm e eu segui nesse caminho, estudo, batalhar, terminar o ensino médio, depois começar o superior e procurar trabalho, entendeu? Meus pais me ajudaram, mas assim, eu sempre tive que ir lá procurar um emprego sozinho. Nunca tive alguém que falou assim, arrumei um emprego para você, só você ir lá. Então tudo que eu consegui foi e dá certo. Parece muito difícil, muito duro, parece que não vai dar, mas dá certo. Tem que pegar, estudar, fazer o plano, ver o que você quer, tem que tomar cuidado com isso, não pode ficar... você deixa a desmotivação te pegar, ela não te solta mais. Então tem que pensar o que eu quero, o que eu gosto, onde eu quero, que sonho eu tenho, coloca isso no papel, e aí o que eu preciso fazer para esse sonho realizar? Preciso estudar isso, preciso estudar aquilo, preciso fazer aquela faculdade, preciso fazer o curso superior, quero ser um programador, desenvolvedor, quero ser um analista de redes. Isso acontecendo, você vai ter sua vida depois de adulto, você vai poder ter sua família e mais do que isso, você vai poder fazer o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, a pessoa que cuida de você, muito feliz, que vai ver que você se tornou uma pessoa de bem, uma pessoa boa para a sociedade, boa para a família, tá bom, pessoal? Isso é sucesso, não é dinheiro, não é ter carrão, não é ter dinheiro, não é ter moral, não é ter view, não é ter vídeo bombando. A moral é essa, pessoal, ter sua própria vida, você viver bem, viver legal com as pessoas que estão junto com você, sem viver em conflito e conquistando sonhos, pessoal. Isso aí que eu sempre vou falar para vocês, tá bom? Então eu nunca vou falar para vocês aqui versões de política, sobre questões de partidárias e não sei o que. Eu sempre vou seguir nessa linha, que eu acho que é minha missão aqui. Orientar vocês para o positivo, para o lado bom das coisas, que é muito importante para mim encontrar com os alunos depois que eles passam comigo e ver as pessoas bem, professor, olha, eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando lá e eu estou bem, estou com saúde. É isso que me move, é isso que é meu tesouro, isso que é meu valor, é isso para mim que é importante, entendeu? Não é a questão material. Embora o material também é importante, porque se não tiver uma casa bacana, se não tiver uma locomoção bacana, então vamos atrás. Não é feio, não é vergonha nenhuma você ir atrás do seu sonho, você querer falar assim, não, eu quero ter muito dinheiro, não é vergonha nenhuma. O que a gente pode fazer é fazer isso honestamente. Não fazendo isso desonestamente, não tem problema nenhum. Então, às vezes a gente escuta aí, não, o rico não vai pro céu, tal. Mas isso daí, pessoal, é numa versão, assim, mais egoísta, né? Se a pessoa quer o dinheiro, assim, passa por cima de tudo, engana pessoas. Isso é que eu entendo que é essa mensagem. Não ficar rico em cima do esforço dos outros, pisando na cabeça dos outros. Mas você ficar rico no seu entendimento, com o seu esforço, com o seu trabalho, o seu suor, batalhando, correndo atrás, isso é lindo, não é maravilhoso? Então, não é feio falar, olha, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um diretor de uma empresa, quero ganhar muito dinheiro. Se isso for feito com o seu esforço, com o seu trabalho, é lindo, não é feio, tá bom? Pessoal, encerrando por hoje, vou colocar exercício aqui pelo Teams, tá bom? Vou colocar no Teams e para ficar mais fácil. E qualquer dúvida é só me escrever direto pelo Teams, tudo bem?